Olá, minha gente, bem-vindo à nossa podcast. Estamos iniciando mais um podcast, Tesouros Bíblicos. Então vamos falando, vamos compartilhando essa nossa podcast maravilhosa. Tá beleza? Eu sou o Gessé Anselmo dos Santos. Silas de Farias. É isso aí, meus queridos. E também está aqui juntamente com a gente o nosso entrevistado dessa noite, o nosso irmão diácono Gilson, da Igreja Assembleia de Deus, da DEG, não é isso? Pastor Cleiton, uma bênção pura, sem mistura. Glória a Deus. Não é isso? O nosso tema dessa noite, que nós encontramos aqui, o tema será um tema assim, tem muita divergência, né, queridos? Em relação a esse tema. É um tema que já foi debate de muitos centros acadêmico em relação a esse tema. É a inspiração das Escrituras. Não é fácil, né? Verdade. Mas vamos que vamos. E o nosso texto base se encontra em 2 Timóteo, capítulo número 3, verso de número 16. É o Silas que vai ler? Amém, pode ser. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Eu vou ler na versão da NVI, que é uma versão que eu gosto mais, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que bênção. Então o apóstolo Paulo ele nos dá um parecer interessante, né, irmão Joselito? É verdade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, com certeza ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Certamente. As divergências que há com relação a esse texto é que muitas pessoas dizem que pessoas, quando nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, elas costumam dizer que a Bíblia é um livro como outro qualquer, e a palavra de Deus ela não é um livro, né, como outro qualquer. Ela é o Deus vivo falando, né? Isso. Então, é inspirado por Deus no sentido de que é Deus dando a palavra para que o homem transmita para o homem, né? Então não é a palavra do homem, é a palavra de Deus replicada para o próprio homem, né? O próprio homem. Justamente. E estaremos aprendendo mais, né? É verdade. Em relação às Escrituras Sagradas. Eu sei que todos nós temos uma opinião em relação a este tema. E vamos dividir esse tema em duas partes. A primeira parte, vamos falar sobre uma mente superior que projetou todo este livro, as Sagradas Escrituras. E na segunda parte, vamos falar aí sobre a aceitação do mundo, como é que o mundo aceita a inspiração da Bíblia Sagrada como um livro divino. Será que ela tem aceitado, sim ou não? Eis a questão, né? Vamos debater, vamos continuar com esse assunto. Pois bem, vamos iniciar. Amém. Amém. O nosso irmão Gilson está preparado, não entrevistado essa noite. Um pouco nervoso, né? Mas Faz parte, eu também fico nervoso parte. toda vez. um pouco nervoso, mas faz parte. É isso aí. A inspiração da Bíblia ela tem muitos conceitos. Verdade. E cada um de nós temos o nosso parecer. O Silas tem, né, Silas? Sim, com certeza. Eu acredito veementemente que a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus. Porque eu analisando assim, toda vez que eu analiso as Escrituras, eu tenho para mim que não tem como ela ter sido escrita por alguma pessoa que não tenha tido uma mente superior à dela, mostrando para ela tudo ali que ela está escrevendo, tudo que ela deve estar falando, porque eu acredito que todas as vezes que nós nos colocamos
diante de Deus e nos colocamos diante dele para mostrar que nós somos incapazes de qualquer coisa, se não for ele nos instruindo a fazer tudo que nós fazemos. Eu acredito que todos nós temos talentos, todos nós temos um dom que Deus nos deu, e nós só somos capazes de fazer muitas coisas que nós fazemos porque foi Deus que nos instruiu, Deus quem nos capacitou, é Ele quem nos capacita todos os dias, né? E em relação à Bíblia Sagrada, não tem como eu não pensar que foi inspirada por Deus, porque eu não consigo acreditar que alguém possa ter tido uma imaginação tão fértil, ou alguém possa ter tido uma mente tão brilhante a ponto de escrever um livro tão eficaz que ele tira todas as nossas dúvidas em relação a tudo que existe nesse mundo. E bem atualizado. Atualizado. É o livro mais antigo do mundo e é o livro mais atualizado do mundo. Né? Dizem até que ele é mais atualizado que o jornal que vai sair amanhã. Com certeza, eu ele já está dizendo. Né? E com esse ritmo é a primeira pergunta que nós vamos fazer. As Escrituras é um produto de uma mente, de uma mentalidade superior. É verdade ou não é? Sim. É aquilo que o Cristo já comentou, né? É. E aí, irmão Gilson? O texto já diz tudo, né? Logo, ele já vai dizer logo assim, toda a escritura divinamente inspirada. Então o texto já diz tudo. Inspirada para quê? Né? Inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Aqui na outra, corrigir, né? Na outra versão aqui de corrigir, e para instruir em justiça. Aí o versículo 7 também já dá continuidade. E diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Com certeza. Então, esse livro aqui, eu creio que ele é um livro, é o próprio Deus falando aqui, é a palavra de Deus. Né? Com certeza. Deus usou os homens, sim, teve a Bíblia vai dizer que na história teve uns 40... Há cerca de 40 escritores, né? Aproximadamente. Então, eu acredito, 40 eu acredito assim, que a Bíblia é Deus falando, né? E o Espírito Santo dele traduzindo ao homem para que o homem venha escrever as Escrituras. Sim, né? Com certeza. Esse livro aqui, porque muitos não acreditam nesta palavra aqui? É porque a Bíblia vai dizer que o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito. Espirituais. Somente quem é do Espírito. Então, se uma pessoa que não tem assim, um conhecimento da palavra, que não tem uma intimidade com Deus, que vive sua vida de qualquer maneira, ele pega um livro desse aqui, ele vai ler simplesmente um livro. Como se fosse qualquer livro. Qualquer jornal, livro. Né? Só que aqui é a palavra de Deus, é uma palavra que é viva, é uma palavra que transforma, que foge o caráter no homem, é um livro que ensina você a fazer as coisas certas, né? E a Bíblia já vai dizer aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21, vai dizer que, diz assim, porque do coração do homem saem os maus pensamentos. Então eu acredito que um homem, como o irmão aqui acabou de falar, o homem ele não tem a capacidade de escrever um livro desse. E o interessante, querido, é que como viveram em épocas diferentes, né? Assim como os profetas escreveram, não tinha intenção alguma de ajuntar esses livros e para poder fazer essa biblioteca, que é Biblos, né? Biblioteca, para chegar nessa dimensão. Não tinha intenção alguma. Né, irmão Zelito? É verdade. Não tinha essa intenção. Uma das coisas que eu estava pesquisando aqui, foi muito bom esse tema, porque a gente aprende muito. Aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20, diz assim, primeiramente, isso que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, quer dizer, não é uma coisa particular, é uma coisa de Deus, do homem para o homem. Então, a Bíblia, ela mesma se responde, ela faz a pergunta e ela mesma responde. Aí no verso 21 ele diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens,
mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Com certeza. Então, quer dizer, tudo que há na Bíblia foi inspiração do Espírito Santo. Nada do que há aí é uma coisa que veio da mente humana. É da mente de Deus passada para o homem. Então, isso vem aqui refutar toda e qualquer dúvida que a pessoa tenha com relação à questão das Escrituras Sagradas. Né? Toda e qualquer E o interessante é que as Escrituras, ela é escrita apontando simplesmente para uma pessoa só. Cristo Jesus. Sim. O tabernáculo é construído representando quem? A pessoa de Cristo Jesus lá na frente. Então, toda a Escritura, ela aponta uma só pessoa, Cristo Jesus. O irmão pensa igual eu ou tem algum parecer diferente? Eu penso desse jeito, né? É verdade. Eu acredito que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando, está mostrando o real sentido do que é Jesus. Quando se a gente for analisar o livro de Gênesis, muitas vezes a gente vai ver que Deus está mostrando um caminho. E que esse caminho seria desde a queda do homem, né? A partir da queda do homem, que o homem ali entrou o pecado no mundo, Deus já traçou um plano para que o homem voltasse a salvação. A voltar para o caminho dele. E aí o que acontece? Todas as vezes que ele quer trazer o homem de volta, ele começa, a gente vai analisando as Escrituras e a gente vai vendo que ele vai mostrando que há alguém que vai nos salvar. E esse alguém é Jesus Cristo. Verdade. Porque se a gente for observar ali quando Abraão, quando ele era Abrão ainda, né? Quando ele se encontra com o... Me fugiu da memória aqui o nome. Aonde? E ali em Gênesis, se eu não me engano agora, capítulo 15. Deixa eu ver aqui. Quando ele se encontra com Melquisedeque, né? É Melquisedeque? Meu Deus. Fugiu da memória aqui agora. Sacerdote? Ele deu o dízimo? Isso. Então, ali a gente vê que Deus já está mostrando ali naquele sacerdote como seria Jesus Cristo. Entendeu? Ali nós temos ali uma análise daquilo que seria Jesus aqui na Terra. Entendeu? O sumo sacerdote. Isso. Cristo E aí, Jesus. todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus está nos traçando um caminho e esse caminho serve para nós até hoje como um plano mesmo de salvação, para que o homem possa voltar para o caminho correto. A gente não tem como a gente falar que isso não é divinamente instruído por Deus. Porque não tem como... Aí as pessoas têm mania de falar, mas nos evangelhos existem contradições. Às vezes num evangelho você lê uma coisa, no outro evangelho você já lê outra. Mas aí eu já vejo como um sentido de interpretação. Porque se a gente for observar, teve alguns que andaram com Jesus, outros já não andaram, né? Dos 4, 2 só. 2 só andaram. Mas aí, mesmo os que andaram, você lembra o que o pastor da sua igreja, ou o abençoado lá que foi pregar na sua igreja no domingo passado, você lembra o que ele falou palavra por palavra? Você não vai lembrar. Eu não vou lembrar. Não tem como a gente lembrar. E aí você imagina, se eu não me engano, o evangelho mais velho que existe, ele é o de Marcos, né? O Marcos. Marcos o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro a ser escrito. Sim, Marcos. E se a gente for observar, foi por cerca de 40 anos, né? Depois da ressurreição de Cristo. Sim, demorou um prazo aí. Até porque Marcos na época era bem jovem, né? Bem jovem, exatamente. Isso aí. E aí, pela interpretação que ele teve através do Espírito Santo, né? Isso aí. Ele foi escrevendo todo o livro de Marcos. Verdade. É igual assim... Parou? Pois bem, daqui a pouco nós voltaremos, beleza? Vamos continuar com o nosso debate, mas daqui a pouco vamos ter um break rapidinho e nós voltaremos com o nosso estudo, que nós estamos na primeira parte, falando que Deus, Ele é
o inspirador de todas as escrituras. Sem ele, não poderia ter feito, né? Pois bem, querido, voltamos novamente com a nossa podcast e vamos continuar com o nosso assunto. Aonde nós paramos, irmão Joselito, continue com a sua fala. Sim, o tema, nós já lemos aqui, né, que a Bíblia é inspirada por Deus, e a questão é quando você lê a interpretação. Então tem muita divergência com relação à questão da interpretação, né? E só o Espírito de Deus que pode interpretar. Homem nenhum pode interpretar as Escrituras. Nós podemos estudar, nós podemos buscar, mas se não houver o Espírito Santo para dar o discernimento, a Bíblia diz que o discernimento vem do Espírito de Deus. Sim. E ele que dá o crescimento na questão de você ter uma visão com relação ao Evangelho. Pergunta que eu faço para o nosso irmão e... Nosso entrevistado dessa noite. Entrevistado é o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, em Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9, 8, 9 e 10, mais propriamente, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Já em Tiago, no capítulo 2, no verso 17 e 18, diz assim: assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, a pergunta que eu tenho para o nosso irmão é: a fé sem obra é morta? Um está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa, e aí entra a pessoa que lê a Bíblia e ela não tem um entendimento, ela vai ficar pensando, não, mas esses dois escritores estão contradizendo a palavra, então a gente quer, à luz da Bíblia, qual é a resposta do irmão nesse sentido, para esclarecer para os ouvintes. Se não cai, como o Rosalito estava falando, né, que se não cai naquele... na discussão, né? Naquela discussão que o pessoal pergunta e fala assim, porque foi o homem que fez, eu não vou acreditar na Bíblia porque foi o homem. Enfim. O segredo aqui o irmão ele falou para não entrar em contradição, porque é um texto de uma coisa e outro de outra, e às vezes as pessoas não interpretam. E a Bíblia por si mesma ela dá essa resposta, né? Como o irmão leu ali em 1 Pedro que o irmão leu? Foi em 1 Pedro, né? Foi 2 Pedro. 2 Pedro, versículo 20 vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ela já está dizendo. Aí 1 Coríntios também vai dizer aqui. 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 2, versículo 14 vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, aqui ele já está respondendo já. Porque muitas das vezes a gente lê um versículo ali, aí vai, igual como o irmão leu aqui, aí viu, aí lá está falando já diferente, né? E a gente, por si mesmo, quer interpretar as coisas da Bíblia, não é assim. Exatamente. A gente temos que buscar essa interpretação no Espírito Santo de Deus, porque a palavra de quem é de Deus, né? Então o Espírito Santo de Deus, ela vai interpretar essa palavra para o irmão, né? Mas aqui, ele está falando que não é pelas obras para que o homem não se glorie. Ele está dizendo o que aqui, né? A Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu for salvo pelas obras, aí eu não preciso ter fé. É verdade. Eu não preciso ter fé para ser salvo pelas obras. Eu vou sair aí fazendo caridade, ajudando a um, ajudando a outro. E não preciso ter fé, não precisa negar a si mesmo. Não preciso reconciliar com Não preciso reconciliar com Cristo, eu vou ser salvo pelas minhas boas obras. Porque eu ajudo, eu faço caridade e tal. Então eu vou ser salvo por isso, pelas obras. Mas aí lá em Tiago ele vai falar, né? Não é só pela fé, mas também pelas obras, né? Porque a fé sem obra como é que foi? Morta. É morta. Porque aí onde é que entra? Não adianta eu só ter fé.
eu tenho que ter fé e ter atitude de ajudar o meu próximo, ajudar o meu irmão, né? Vejo meu irmão necessitado, eu vou e ajudo ele, porque não adianta eu chegar para o irmão, né? E dizer, o irmão vem dizer para mim, irmão, eu estou passando por uma necessidade, dizer, eu tenho fé, irmão, que Deus vai tirar você dessa. Eu tendo condição de ajudar o meu irmão. Com certeza. Então, se eu tenho fé que Deus vai ajudar o irmão, então eu tenho que colocar essa minha fé em ação. O que eu tenho serve para ajudar a mim e ao meu irmão, vou ajudar ele também. Então, Mais do que fé, tem que ter amor. tem que ter né? amor, a obra. Pra poder então ajudar. é isso aí. Não basta só dizer, eu tenho fé, irmão, que Deus vai te abençoar. E eu com condição de ajudar meu irmão, não vou ajudar. Exatamente. Aí entra a questão da polêmica. Aí já entra a questão da polêmica. Vamos falar de polêmica. Grande polêmica. Nos últimos dias, e o tema que foi colocado foi o seguinte, que nos últimos dias os homens seriam amantes, eu li o tema todo, né? Isso. Os homens seriam amantes de si mesmos, né? Negando as escrituras, inclusive, está dizendo ali. E aí, uma coisa é nós falarmos que somos de Cristo. A Bíblia diz que a árvore boa, o Senhor Jesus que disse, ela é conhecida pelos seus frutos. Então aí ele fala, a árvore boa não pode dar maus frutos e nem a árvore má dá bons frutos. Ele está dizendo o seguinte, nós não devemos viver somente de aparência. De aparência. A gente não pode só pregar o Evangelho, tem que viver o Evangelho. Não adianta eu chegar e nós estamos aqui falando do Evangelho, né? E o nosso comportamento ao sairmos aqui é aquele comportamento vergonhoso, né? Justamente. Então nós temos que viver a palavra é viva e eficaz. Então ela tem que surtir um efeito, ela não pode ser uma coisa que entre e não traga nada de benesses em termos de comportamento. Né? E o interessante é que quando nós falamos desse ponto, que Deus ele é o Criador, ele é o mentor de toda a Escritura, não há divergência nos autores, a forma que foi escrita, não há divergência. Aí você fala, mas Paulo fala que é salvo pela fé. Aí Tiago já vem falando que sem fé, sem obras, a fé é morta. Só que Paulo está falando da fé genuína, quando você se reconcilia com Cristo. Para se reconciliar com Cristo tem que ter fé. Tem que ter Aí só que Tiago lá na frente já fala para a pessoa que já reconciliou com Cristo. Se você continuar dizendo que é de Cristo e não fazer aquilo que ele vos mandou, para que você tem fé? Pra que ter fé? Exatamente, exatamente. Não adianta Agora, ó, mentiroso. É interessante, Onde entra, porque olha só, o que está escrito aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 15 e 16, eu vou ler, e aí depois eu vou ler o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 4. O primeiro eu vou ler em 2 Pedro. Diz assim, ó: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso é Pedro escrevendo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro falando de Paulo. Pedro falando de Paulo. Que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Aí ele fala no versículo 17, ó: vós, portanto, amados, falando para os irmãos, para a igreja, né? Sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Aí Paulo escreveu aqui em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, ó: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ele está falando o quê? Tem camarada que pega a Bíblia e ele leva a interpretação dele totalmente distorcida daquilo que a palavra está dizendo. E aí, através disso, ele com palavras bonitas, eloquentes, essas coisas, engana multidões de pessoas. Aí ele pega a Bíblia, distorce o que a palavra de Deus está dizendo, lança a semente é plantada e ela gera frutos ruins, né, na vida das pessoas. E as pessoas acreditam. E aí falta o quê? Conhecimento para as pessoas. Por quê?
Eu vou pelo que o irmão Gessé me falou. Eu vi Mas tal pregador falando isso, né? Eu vi tal pregação. Exatamente. Né? Mas aí Não eu vai procurei depois. saber se o que o irmão Gessé me falou é certo, tá dentro da palavra de Deus. Eu não procurei saber. E aí se o irmão Gessé tivesse errado, eu ia errar junto com ele. O interessante é que Paulo, ele cita sobre Paulo não, Atos dos Apóstolos, fala sobre os irmãos bereanos. Acerca disso. Que quando Paulo pregava, ele fazia o quê? Ele ia consultar nas escrituras. Sim, opa, será que ele está falando certo? A igreja Então o dever da igreja é o quê? Bereia, Consultar. É consultar para saber se isso está condizendo com as escrituras e se é da parte de Deus ou não. Esse é o nosso dever, não? É igual a própria Bíblia. Antes crescer na graça e no conhecimento. Sim. É necessário a gente necessário. estudar e procurar o conhecimento da parte de Deus. Como o irmão estava falando aí sobre esse negócio da aparência, né? Uhum. Aqui a gente vai ver também em Mateus aqui, em Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre o julgamento ao próximo. Também ele vai falar sobre isso aí, né? Ele vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Sabe qual é o problema aqui? O problema aqui é que a gente lê as escrituras para levar sermão para outras pessoas. Para querer apontar o erro dos outros irmãos. Enquanto a gente não olha para a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é uma palavra que liberta, que sara, que cura. É uma palavra que tem vida. Então esta palavra aqui ela tem que ser lida para você. É você que está lendo. O que é que o salmista disse? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então quando a gente for, sempre que estiver meditando na Bíblia, a gente temos que ler ela para a gente. Que ela vai fazendo efeito na gente. Aí através do que Deus vai falando com a gente. E a gente vai vivendo. Tiago vai dizer, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Pratica a palavra. Não seja apenas de falar, de aparência, como ele vai dizer. Vós sois o sal da terra. Aí eu quero falar rapidinho sobre isso aí. Vós sois o sal da terra. O que é que ele está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo o seguinte. Um exemplo, você pega eu gosto de uma costela. Uma costela com mandioca, eu gosto demais. Mas você pega uma carne assim, prepara ela, bota todos os ingredientes. Você olha, você vê aquela comida saborosa. Nossa, mas tá gostoso demais. E só pelo cheiro e pelo que eu estou vendo aqui, tá muito gostoso. Mas se você for provar e não tiver o sal, aquela carne não tem sabor nenhum. Precisa sabor, né? Do sal. Assim, é como falou de aparência. Tem muitos dentro das igrejas aí, pregando a palavra. Você diz, rapaz, mas esse camarada prega demais. Esse camarada tem uma aparência de santo. Olha o jeito desse cara se veste. Mas por dentro é que nem o sepulcro caído. É uma aparência. Está ali para apontar o erro dos irmãos, mas ele mesmo não olha para a trave que está no seu. Então, para a gente querer corrigir alguém, a gente primeiro temos que olhar para nós. E aí Jesus fala no Apocalipse, olha, eu vejo tuas obras e conheço as tuas obras, né? E eles que são mortas. É Paulo que diz isso aí, examina o homem a si mesmo. Né? Examinais o homem a si mesmo. Então, é o versículo da Santa Ceia. Então, capítulo 11, verso 23 em diante. Então, esse versículo aqui, de Mateus aqui, ele é muito forte, que ele está falando isso, ele está apontando para você. A Bíblia também, irmãos, ela é uma faca de dois gumes. Isso. Aí eu estava conversando hoje com uma pessoa exatamente sobre essa passagem. Só que aí, o que acontece? Paulo diz com relação à questão da lei, ele fala bem assim, Paulo dizendo, ele diz lá em Romanos, a lei é boa, ela é ruim para quem não cumpre. Aí, Deus deixou a gente para exortar, começamos falando o quê? Que a Escritura ela é boa para exortar, isso, né? Para exortar, para dirigir a pessoa nos caminhos, né? Agora, quem vai falar da Escritura uns para os outros? Somos nós mesmos. Isso. Agora, o cidadão está lá no erro, você não pode chegar e dizer que ele está no erro, porque aí ele vai usar essa escritura que está bem aí em prol dele mesmo para dizer o seguinte, meu irmão, você não pode atirar a primeira pessoa, não pode lançar uma acusação, porque você vai ser julgado também. Quer dizer, o cara não quer se consertar, você está falando para ele que o Espírito Santo mandou, e aí, isso todo mundo pecou aqui. Todos pecaram, a Bíblia diz. Mas Deus pegou e colocou a gente. Tranquilo. Né? Para poder estar... Meus queridos,
Direcionando, né? Vamos novamente para um breve comercial não, break, e daqui a pouco nós retornaremos para finalizar esse primeiro ponto, aí iniciaremos o próximo ponto, e aí Deus é bom. Amém. Amém. Pois bem, querido, retornamos com a nossa podcast Tesouros Bíblicos. Nós falamos agora sobre a primeira parte, em que tem que Deus é o criador, é o mentor de toda a Escritura, não tem como não ser Deus, e nós falamos sobre várias coisas. O tema está muito gostoso, não tá, querido? Tá bom. Amém. Tá Maravilhoso. abençoado. Que pena que o tempo ele passa muito rápido. É assim mesmo. É isso aí, ouvintes. Vamos continuar com a nossa podcast. Vamos passar agora para a segunda parte. Creio que sim, né, Silvio? Última parte, né? Para a última parte. Está tão gostoso que finalizar. o tempo não nos espera. É verdade. Eu queria agora, então, aproveitar já que é a última parte e entrar num mérito de algo que eu acredito que muitos vão concordar comigo. Alguns não. Mas, concordando ou não, eu vou seguir com o meu pensamento, né? É o seguinte, eu acredito hoje que a Bíblia Sagrada, ela tem sido alvo de digamos assim, de muita dúvida entre algumas pessoas, pelo fato de outras pessoas estar usando a Bíblia para massagear egos, digamos assim. Porque, vamos supor, eu sou convidado para levar a palavra de Deus em uma igreja. Se eu chegar nessa igreja com palavras eloquentes, dizendo que Deus vai te abençoar nisso, Deus vai te abençoar naquilo, e você vai ser extremamente abençoado, todo mundo vai receber e vai dar glória, e talvez vão sair da igreja falando: que irmão abençoado, trouxe uma palavra maravilhosa hoje. Mas se eu chegar nessa mesma igreja e ao invés de eu pegar a palavra de Deus para massagear o ego, eu usar essa palavra para talvez expor o teu pecado para você mesmo, para te confrontar, aí talvez você já não vai sair da igreja com tanta felicidade como você sairia se eu estivesse te entregando uma bênção, né? Porque as pessoas, elas têm essa mania de achar que a palavra de Deus ela é para massagear ego. E aí, como o Zelito anteriormente falou, que está escrito em Hebreus, eu queria até ler, que está escrito assim, ó, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E aí no versículo 13 ele fala, olha, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, nós não podemos usar a palavra de Deus para massagear ego, para dizer isso e aquilo, e bababá, bububu, porque isso vai gerar pensamentos diferenciados na vida das pessoas. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas entram na igreja porque receberam promessas de que a vida iria mudar completamente e que não iriam mais passar por lutas. E são promessas falsas. Porque Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflições. São promessas falsas. E aí a pessoa, quando entra para a igreja com essas promessas falsas, ela tem uma visão. E quando ela começa a passar por tribulações, por situações, aí ela já começa a duvidar da palavra de Deus. Mas o que eu acho interessante é que em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus está finalizando ali o Sermão do Monte, e no capítulo 7, no versículo 24, ele fala sobre os 2 alicerces, né? Aí ele começa dizendo assim, no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E deu a ser a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, né? Aí ele fala também, e aquele que ouve
mas não as cumpre, eu comparo com um homem sensato, que edifica a casa sobre a areia. Ou seja, tanto o sábio como o insensato ouviram, né? E eles ouviram, mas um tomou posse da palavra e firmou a sua casa na rocha, que é Jesus. E aí vem as tribulações, tanto para um como para outro. Só que se eu escutei e eu não dei ouvidos e não cumpro o que a palavra está me falando, as tempestades vão vir e vão me derrubar. E aí as pessoas olham para mim e falam bem assim, mas não é crente, não devia nem passar por luta. Por quê? Foi implantada na mente dessas pessoas mentiras, né? Sofismas. Verdade. Porque essas sofismas é que levam as pessoas a acreditar que o cristão não vai passar por tribulação. Que o evangelho é um mar de rosas, e nada pode acontecer, né? Quando não é. E é interessante que as escrituras, Deus deixou para que o homem pudesse escrever, claro, por inspiração divina, para confrontar o homem. Pecado, né? Confrontar justamente, para apontar, para dizer que você está no erro, que você precisa ser liberto. Exatamente. Essa foi a primeira parte que nós falamos, que Deus, ele é o criador, ele é o mentor de toda a escritura. E nessa segunda parte, que eu creio que cada um vai ter a sua opinião, nessa segunda parte que vai falar sobre o mundo aceita a divindade das escrituras, sim ou não? Não. Ele tem aceitado? Não. A questão eles não querem aceitar. Acreditar, eles acreditam, eles só não querem aceitar. É diferente. Existem muitos cientistas que, para poder chegar em algum ponto, em algum denominador das suas pesquisas, ele tem que ter uma base bíblica. Só que eles não querem aceitar o ponto de vista da Bíblia. É impossível navegar hoje sem termos a bússola que é as Escrituras. Ela é o ponto central da nossa conduta de fé, é a Bíblia Sagrada. É o único livro no mundo que serve de ponto de fé, de conduta, é a Bíblia Sagrada. Então, nessa segunda parte, eu gostaria que cada um tivesse o seu ponto de vista. O nosso entrevistado, o nosso irmão Gilson, ele vai dar o seu parecer, e juntamente conosco, né, Joselito e irmão Silas. Irmão Gilson, o que é que você acha dessa segunda parte aí? O mundo tem aceitado essa divindade das Escrituras, sim ou não? Não, é porque a Bíblia é bem clara aqui em 1 João capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim, que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Ou seja, o espírito que opera no mundo é o diabo. É ele que está operando no mundo, é o diabo, né? É o sistema mundano, a forma... É o diabo. E essa mentalidade humana, ela rejeita as Escrituras. Porque uma vez rejeitando as Escrituras, rejeita Jesus. Rejeita a pessoa de Cristo. Então, porém, as pessoas, o mundo não aceita. Como está dizendo aqui, né? O mundo reconhece? Não reconhece porque é um pensamento maligno. Né? O mundo já é do maligno. Mas, porém, pessoas que conhecem as Escrituras, mas não aceitam por quê? Porque, como o irmão falou, porque a Escritura é uma palavra que confronta o pecado. A palavra, ela não é almofada, ela é espada. Ela vem para cortar, ela vem para confrontar o pecador. Aí, por isso, Mateus aqui vai dizer, Lucas 9, 23 vai dizer, né? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. Então o Evangelho a palavra de Deus é uma palavra de renúncia. E muitos não querem renunciar aos seus desejos da carne. Ele não quer suas concupiscências, suas concupiscências dos olhos, da carne, né? Ou seja, ele sabe que está no caminho errado, mas eles preferem estar no erro do que está fazendo a coisa certa, porque eles não conseguem largar os seus desejos, ele prefere alimentar mais a alma. E eu quero dar um comentário que já vi gente da igreja cristã dizer, irmão, eu caí porque a carne é fraca. E eu desminto isso aí. Ele não caiu não é porque a carne é fraca. Ele caiu porque a carne está forte. Porque a Bíblia vai dizer, olha, quem é do Espírito, né? Quem é do Espírito é Espírito, né? Quem é da carne é da carne. Se você alimentar a tua carne vai estar forte. É verdade. Ela vai estar forte. Se você pega 2 cachorros, começa a alimentar um, dando carne, todo dia no carne, e deixa o outro sem comer nada.
Depois de uma semana tu vai olhar qual que está mais forte. O que está na carne, o que está comendo carne, o outro está fraco, porque não se alimentou. Então por isso a Bíblia vai dizer que o pão da vida é a palavra. É a palavra de Deus. Quem alimenta a nossa alma, o que é? A palavra. É a palavra que alimenta o homem. Né? Por isso ele vai dizer bem assim, os teus pais lá no deserto comeram o maná, e cada dia mais morreram, mas o pão que eu vos dou, né, é o que dá vida eterna. É o que dá vida eterna. Então muitos não aceitam essa palavra por isso. Porque eles querem viver do seu jeito, da sua maneira. Viver uma vida à vontade, à vontade, com seus próprios méritos. Aí eles não aceitam, mas ele reconhece que é a palavra de Deus. O interessante é que todo ser humano na face da terra, ele sabe que existe um Deus. Querendo ou não, ele sabe que existe um Deus. Não tem como eles escapar disso daí. Aí naquele grande dia vai ser igual como o dia é Joel, que vai falar Joel, meu Deus, do vale do vale me ajuda aí, irmão. O vale da decisão. O vale da decisão. Joel. É Joel que fala, né? Aí ele vai falar que multidões e multidões no vale da decisão. Vai ser no vale, lá no vale da decisão ali. Vai ter muita gente naquele dia, né? Vai ter muita gente naquele dia ali que vai estar nesse vale aí. Porque, deixa eu ver se eu encontro aqui. É em Joel, né? Vamos ver aqui se é em Joel. Me ajuda aí. Joel. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O mundo em si, ele quer negar a inspiração da Bíblia. Ele quer negar a divindade de... foi homem que escreveu. Isso. Uma vez... É bem por aí, Silas? Uma vez, varão, uma vez eu estava lá no 3. É Joel 3, né? Joel 3. No Vale de Josafá, né? Josafá quer significar onde Deus julga, onde Deus vai julgar. Então ali vai ser exatamente no trono, onde vai estar todo mundo ali reunido e vai ter muita gente naquele dia indeciso. Será que eu vou entrar no reino do céu? Será que eu vou entrar? Será que eu não vou entrar? E muitos vão ter surpresa e outros não vai ter surpresa agradável. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada ela é a bússola, ela é que te leva ao seu parecer. Né, Mozelito? Eu vou pegar aqui uma passagem que está em Mateus capítulo 23, versos 3, que diz as 13, que diz assim, Jesus dizendo para os fariseus: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham os homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam deixam entrar. Né? Então, mas aí, o que acontece, irmão? A igreja hoje está muito maculada mesmo. O sistema mundano entrou dentro da igreja. Isso é muito triste. É muito triste por quê? Porque a igreja que teria que ser o sal da terra e a luz do mundo, fazer a diferença, a igreja hoje ela está perdida, ela se perdeu no meio do caminho. Assim como os judeus, assim como o povo de Deus no passado. O que eles fizeram? Eles eram aqueles que detinham o poder da lei de Deus para transmitir para o mundo. Eles pegaram a lei e colocaram só para eles a questão de Deus, como se eles fossem diferenciados, e eram exclusivos, e nós não somos exclusivos, ninguém aqui é exclusivo. O evangelho tem que ser levado de Jesus. Salvação em Marcos, no capítulo 15, 16, ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não obstante a isso, quando você aceita Jesus, você tem a responsabilidade de não concordar com um mundanismo dentro da igreja. E aqui, vai falar bem assim, deixa eu pegar aqui em Romanos, no capítulo 12, no verso 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu irmão, se eu aceito Jesus, o primeiro passo é aceitar Jesus. Qual é o segundo passo que eu tenho que ter? Eu tenho que conhecer o Deus que eu sirvo, para que eu não seja levado por vento de doutrina. Hoje em dia, se você tem problema de insônia, é só ler a Bíblia que dá sono, você vai dormir, é um sonífero. Então, meu irmão, eu acho que a coisa tem que mudar na igreja hoje, porque o mundo ele tem que ver na igreja uma diferenciação, né? E não é o que a igreja, infelizmente, está passando. Por isso, a mente do homem tem que ser a mente de Cristo, né? A nossa mente. Beleza, querido. Então, vamos
para o último break dessa noite. E vamos retornar novamente com a conclusão, a última, no final das últimas meia, a conclusão e vamos dar os nossos agradecimentos dessa podcast. E Deus é bom demais da conta. Não presta, né? É bem por aí, né, meus amigos? Pois bem, meus ouvintes, meus queridos irmãos, retornamos com a nossa última parte, que nós estamos falando do mundo. Ele reconhece a divindade das Escrituras. Será que reconhece? O mundo em si não, né? O mundo não, mas mas tem um povo lá que conhece, mas não aceita. Pois é verdade, é bem por aí. Então vamos continuar com esse assunto maravilhoso. Nessa segunda parte, para concluirmos, né, cada um de nós vamos dar o nosso parecer final, o nosso resumo. E eu sei que é bem limitado o nosso tempo. Eu oxalá que fosse mais tempo, mas não pode ser assim. Vamos resumir o máximo possível para que a gente possa ter a nossa compreensão e os ouvintes possam entender melhor. Eu creio que cada um já está entendendo da melhor forma. Silas, o que você acha desse segundo ponto aí? O irmão Gilson deu o parecer dele, né, em relação ao que o mundo tem visto, como tem visto as Escrituras. O irmão Zélio também. O que você tem a nos dizer? Amém. Eu concordo com os irmãos, né? Também acredito que o mundo não tem aceitado as Escrituras como uma inspiração divina, mas tem levado as Escrituras como um livro qualquer, vamos dizer assim. Aquele que fica na prateleira lá, Salmos 91, Chega a página fica amarela, né? Salmos 23. E o problema, meus queridos, é que não é só o mundo que não tem levado as Escrituras a sério. O grande problema é esse. Porque se fosse só o mundo, talvez estaria mais fácil da gente resolver. Porque se a igreja levar a palavra de Deus mais a sério, aí as coisas vão começar a fluir. Se o povo de Deus, né? Se o povo que se chama cristão, se o povo que se diz servos, começar a levar as Escrituras a sério, como algo que Deus implantou em nossas vidas, para que nós pudéssemos ser a diferença, como o irmão bem disse, que o sal da terra e a luz do mundo, as coisas estariam muito mais fáceis da gente resolver. O grande problema é esse. O grande problema é que tem uma historinha que é bem pequenininha, mas é bem interessante, que o homem estava em cima do muro, e de um lado Jesus chamando ele a todo momento: meu amado, vem, eu quero te amar, eu quero te salvar, eu quero te curar, eu quero te fazer uma pessoa diferente. E do outro lado estava Satanás de braços cruzados, só assistindo todo. E aí o homem ficou curioso e falou: Jesus está aqui desse lado me chamando a todo momento e você calado, por quê? Aí ele falou bem assim: você já está do meu lado, o muro é meu. O muro é meu. Então, às vezes a pessoa pensa que está dentro da igreja, indo no culto no domingo e está fazendo tudo certo, e está errado. Porque a igreja não é só digamos assim, um programa de final de semana. A igreja é um lugar onde a gente vai para ouvir a palavra de Deus e ali gerar conserto dentro da nossa vida. E aí o problema é que a gente não tem aceitado a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem nos confrontar, como já foi falado aqui. Porque ninguém quer, né? Ninguém quer ser confrontado. Infelizmente todo ser humano não quer ser confrontado. Mas o problema é que o confronto é quem nos transforma. Nos faz a mudança. Deus ele nos confronta, ele não nos afronta. Até porque se ele nos afrontasse, coitado de nós. Né? Então ele tem nos confrontado para a nossa própria mudança. Tem aqui, só para me encerrar aqui, em Salmos, capítulo 86, versículo 5, diz assim: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. E aí, para finalizar, eu quero falar uma historinha que eu escutei algum tempo atrás, que eu achei muito interessante. Diz que um homem, ele era bem visto por toda a sociedade. Por onde ele andava, tudo ali na cidade dele, todo mundo gostava dele. Só que um dia ele cometeu um crime. E aí ele foi preso e lá dentro da cadeia recebeu o decreto de que ele ia ser levado à forca. Ele iria morrer. Era o preço do crime que ele tinha cometido, correto?
Daí todas as pessoas, como as pessoas gostavam dele, chegou até o governador daquela cidade para perdoar, né, o que ele tinha feito. E aí o governador viu que ele era bem visto pela sociedade, resolveu perdoar. Só que aí o que o governador fez? Se disfarçou de pastor, botou a carta de perdão dele dentro da Bíblia e foi até a cadeia visitá-lo. Chegou lá, ele falou para aquele homem, falou: "Ô, meu amigo, tudo bem? Eu tenho algo aqui dentro dessa Bíblia muito bom para você." E aí naquele momento ele se irou, xingou o governador que estava ali disfarçado de pregador, e aí expulsou ele de lá. E aí o governador saiu dali e não entregou para ele a carta de perdão. E aí na mesma hora o carcereiro chegou para ele e falou assim: "Nossa, mas você é burro." Ele falou: "Mas por quê?" "Esse rapaz que estava aí de pastor aqui, ele não é um pastor, ele era um pregador, ele era o governador. E a tua carta de perdão estava dentro da Bíblia. Você não iria mais morrer na forca. Agora você vai morrer." E aí naquele momento ele caiu em si e viu a besteira que ele fez. No dia que ele foi para a forca, pediu as últimas palavras e ele falou aos jovens principalmente: "Olha, eu quero dizer para vocês que eu vou morrer hoje, não pela falta de perdão, mas por eu não ter aceitado o perdão que me foi dado. Então, pela ignorância do ser humano, é que talvez o mundo está passando por toda essa situação, por toda essa decadência. É pela ignorância de não aceitar o que a palavra de Deus nos ensina." Porque a palavra de Deus é a carta de perdão, de perdoar o povo pelo que fez, né? Quem errou foi o homem, não foi Deus. Exatamente. É por isso que eu não gosto de dizer que é um evangelho de aceitação, é um evangelho de reconciliação. Porque quem se afastou de Deus foi o homem, não foi Deus do homem. Verdade. Então Todas não é as o vezes- homem que tem que aceitar a Deus. Eu costumo dizer É Deus que já nos aceitou, nós temos que reconciliar Eu com costumo ele. dizer que todas as vezes que as coisas dão errado, não foi Deus que saiu do lugar, foi a gente. Foi a gente. O interessante Eu tenho só uma palavra aqui para deixar para o final mesmo, eu já vou falar e encerro por aqui. Para você que está nos ouvindo aí, independente de qualquer cogitação que nós tenhamos feito aqui, eu vou dizer para você um negócio. João, capítulo 12, verso 46, um pouco adiante, ele vai dizer assim, Jesus dizendo: Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, que é a escritura que nós estávamos falando aqui, e não as guardar, eu não julgo, disse Jesus. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E ele diz mais: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, que é a Sagrada Escritura que ele está falando aqui, que não recebe a palavra de Deus, já tem quem o julgue. A própria palavra, ela julga a pessoa que tem o pregado. Essa o julgará no último dia. Então a Bíblia, ela dá a salvação e ela mesmo com a palavra, ela dá a condenação para a pessoa por ter rejeitado a Cristo. Né? Então nessa noite, você que está ouvindo aqui a gente, né, nós estamos aqui para debater, não, nós estamos aqui para dizer para você que independente de qualquer situação que você esteja vivendo, a sua vida ela está na mão de Cristo, entregue ela na mão do Senhor, aceite a Jesus como seu Salvador, que o intuito nosso aqui hoje, nessa noite, é de levarmos o Evangelho para que você abra os seus olhos, saia das trevas, que é o que está escrito aqui, e venha para Cristo, que é a luz. Né? Essa é a nossa palavra aqui. Amém. Amém. Irmão Gilson, Sim, eu vou... dê os seus últimos parecer aí para a gente encerrarmos essa podcast. Eu Estamos já no quero- nosso resumo. Já quero logo agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, aprendendo com os irmãos. E assim como o irmão deixou também uma palavra para os ouvintes, eu quero também deixar uma pequena palavra também, né? Que a gente vai ver ali em Marcos, aonde Jesus ele vai com seus discípulos até um lugar chamado Gadara, a cidade de Gadara, né? E a Bíblia diz que lá existia um homem perturbado, um homem onde vivia possesso de demônio. E esse homem era um homem que vivia sem paz, vivia perturbando aquele povo. Na visão de quem estava naquela cidade, via aquele homem como não tinha mais jeito para ele, como muitas das vezes a gente olha para alguém aí, eu já até me policiei com isso e dizer, rapaz, para isso aí não tem jeito, só a morte.
Né? Muitas das vezes se pega falando isso. E para aquele homem, aquele cidadão dizia a mesma coisa: para esse daí não tem mais jeito, para esse aí o único jeito é a morte. E a Bíblia diz que por muitas das vezes os pessoal, o cidadão daquela cidade, tentaram aprisionar ele. Tentaram aprisionar ele, amarraram corrente, ele quebrou as correntes. Tentaram prender seus pés, ele quebrou as algemas, né? Quebrou os agrilhões. Então a Bíblia diz que eles tentaram e pararam. Não vai dizer que eles se insistiram tentando aquele homem. Ou seja, não tem mais jeito, aí o problema é dele. E deixou aquele homem de mão. Aí nessa história aí, vou ser bem rápido, a gente vê que esse homem, ele tinha família. Talvez aquele homem ele tinha sonhos, os sonhos dele estavam perdidos, as esperanças estavam perdidas, as esperanças da família dele estavam perdidas, aquele homem não tinha mais jeito. Então Jesus, lá do outro lado da Galileia, agora Jesus vai lá ao encontro daquele homem. Né? Jesus vai lá, e a Bíblia diz que quando Jesus chega lá, que ele põe a planta do pé naquele lugar, aquele lugar era possesso por demônio, força maligna. E quando Jesus põe a planta do pé lá, uma força maior, sobrenatural, chega naquele lugar. E o demônio não aguenta, vai de contra Jesus, né? E para resumir, Jesus vai, liberta aquele homem. Aí a Bíblia diz que quando o cidadão chega, aquele homem está em perfeita condição, né? Está em perfeita condição, e Jesus ensinando. E o mais interessante é, quando Jesus ele volta para suas viagens missionárias, aquele homem insiste com ele: mestre, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: não, volta para onde? Volta para a tua casa. E para o meio dos teus, para falar o quão grande coisa eu fiz na tua vida. E o que aquele homem faz? Ele volta e volta pregando o evangelho por aquela cidade que ele perturbava. Uma Decápolis, né? Um conjunto de 10 cidades. Ele volta pregando. Aí agora aqueles que estão olhando dizem: quem é aquele homem que vem ali? Não era o demoniado? É aquele sem futuro? Assim Deus faz. Deus fez com as nossas vidas, fez com a minha vida, fez assim. Eu não tinha valor nenhum viciado em crack, em álcool, cocaína, maconha. Dei entrada no presídio, eu tinha mais do que o próprio diretor na minha cidade, era um camarada perturbado, perturbava tudo. Eu cheguei ao fundo do poço, então, para a visão do povo, não tinha mais jeito. E Deus foi e me resgatou. E sabe quem me livrou? Que por isso eu digo que aqui é a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia. Como eu falei para os irmãos mais cedo, nunca fui numa casa de recuperação. A minha recuperação foi eu trancado dentro do quarto e lendo a palavra. E toda vez quando eu vinha vontade de usar o crack, eu abria a Bíblia e começava a ler e chorava, e Deus foi me libertando. E Deus me libertou. Deus me libertou. Por isso João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta o homem de todo mal. Glória a Deus. Deus é bom demais da conta, Demais, né? demais. Ele sempre será bom e bondoso para conosco. Pois bem, querido, essa foi a nossa podcast desta noite. O tema que nós falamos, bastante interessante, foi bem interagido com os irmãos, cada um tem a sua opinião. E vocês ouvintes que nos ouviu nessa podcast de Tesouros Bíblicos, com esse tema falando sobre as Escrituras Sagradas, a inspiração. Jesus Cristo, ele é o único caminho para mim e para você. Eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Gilson por nos dar essa oportunidade de nos entrevistar nesta noite. É isso? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em tudo, né? E que Deus, ele é bom demais da conta. E vamos continuar louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E vocês que não estão nos ouvindo, se quiserem nos seguir no nosso canal aí no YouTube, está escrito lá, vai lá, se inscreva no nosso canal, está escrito Tesouros Bíblicos, e dá o seu like lá, curta a nossa página. Também nós temos uma página no Facebook, Tesouros Bíblicos, vai lá, dá uma curtida, compartilhe, para que esse evangelho possa alcançar as outras pessoas que precisam. E também nós temos também no Insta, tá lá, podcast.tb, 59, tá escrito, só você ir lá, nos seguir, e que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Então foi a nossa podcast dessa noite. Silas, é contigo. Amém, glória a Deus. Só agradecer, né? Porque Deus é maravilhoso, até aqui Ele tem nos sustentado. Muito obrigado a vocês que têm dado apoio para que nós possamos continuar com esse projeto. E creio que esse projeto vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas que ainda vão escutar. E para encerrar, deixar aqui o que está escrito em Salmo 119, 105, que diz assim: luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Né? E aí
luz para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, ele vai iluminar o nosso caminho e é nesse caminho que nós devemos seguir eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus os abençoe cada um, que fique na bênção. Eu sou o Jessé Anselmo dos Santos e esse foi mais um podcast Tesouros Bíblicos. Deus abençoe e tchau!